Quem pode fazer filosofia? O que significa possuir espírito filosófico? Essas questões são feitas pelos próprios filósofos desde o início da filosofia e hoje a gente vai ver como um deles responde essa questão. Bora lá? Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Hugo Oliveira para mais um vídeo de filosofia. Vamos conversar? Bem, para começar a responder essa questão, eu escolhi um trecho de um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer. O Schopenhauer, como ele é conhecido, escreveu esse livro chamado A Necessidade Metafísica, em que ele, nesse trecho específico, diz o seguinte: possuir espírito filosófico é ser capaz de admirar-se dos acontecimentos habituais e cotidianos, é ser capaz de propor-se como objeto de reflexão o que há de mais geral e de mais comum. Então olha que interessante, né, nesse trecho, algumas palavras-chave, né, já chamam a atenção. Primeiro é essa, espírito filosófico. O filósofo não é alguém, como a gente pode recorrer até à tradição antiga, né, à filosofia antiga, não é alguém que sai decorando frases de filosofia, decorando a data em que nasceu, em que morreu determinado filósofo, decorando nomes de livros. Não é só sobre adquirir conhecimento, mas possuir o espírito filosófico. Então tem tudo a ver com esse ânimo, né, esse estado de espírito, essa atitude, né, que o espírito filosófico promove naquele que se sente atraído pela filosofia, né, por esse amor ao conhecimento. Tá, e você deve estar se perguntando então, tá, mas possuir esse espírito filosófico, em que ele muda, em que ele atinge, né, a vida, né, esse estado, esse ânimo da pessoa que se aproxima da filosofia, tende a se aproximar da filosofia. Ele diz algo muito interessante aqui. Ele se espanta, se admira, até mesmo com aqueles eventos do cotidiano que todas as pessoas poderiam achar normais, como habituais. A filosofia surge necessariamente, olha que o Schopenhauer não é um filósofo tão antigo, né, não viveu nos primórdios da filosofia. Ele está mais próximo de nós, né, dos tempos em que nós vivemos. Mas ele diz algo que até hoje, desde o início da filosofia até hoje, é muito importante. Possuir esse espírito filosófico significa se permitir refletir, questionar, colocar como objeto de reflexão, de investigação, até mesmo aquilo que todas as pessoas acham normal, corriqueiro, banal. A filosofia surge, a gente poderia até citar outros filósofos antigos, como o próprio Pitágoras, né, que criou a palavra filosofia em cima dessa curiosidade, né, desse amor pelo conhecimento. Ele já dizia algo que o Schopenhauer ratifica aqui, né, de que a filosofia tem essa necessidade de buscar a verdade sobre as coisas, conhecer a essência sobre as coisas, mesmo aquilo que as pessoas já consideram como normal. Aí quando alguém diz, mas isso sempre foi assim, mas isso é completamente normal dentro da nossa sociedade, mas o mundo sempre foi dessa forma, mas as coisas são do jeito que elas são. O filósofo, desde os tempos do Pitágoras até os do Schopenhauer e aos nossos dias, ele não é alguém que se contenta com questões mal respondidas, né, com questões mal refletidas. Ele precisa pensar, ele precisa questionar, ele é curioso, ele é investigativo, mas não pode fazer isso de qualquer forma. O filósofo não é alguém que só sai tateando no escuro à procura da verdade. Esse espírito filosófico, ele faz com que esse desejo de verdade seja representado por uma busca sistemática, metódica, uma busca coerente, uma busca consciente pela verdade. Você percebe coerência nisso que a gente está discutindo? Se o seu desejo, enquanto filósofo, enquanto estudante, né, enquanto curioso, amante do saber, independente qual seja a sua curiosidade, buscar a verdade exige que você não busque ela de qualquer maneira. A verdade é algo difícil, trabalhoso de ser buscado, e para o filósofo, para aquele que possui espírito filosófico, essa é uma tarefa necessária, uma tarefa que dá sentido à vida, que dá sentido ao estudo.
A gente consegue perceber, então, no nosso cotidiano, essas posturas. Aquele que questiona, aquele que tudo pergunta, aquele... É claro que, só propondo um parênteses aqui, eu estou colocando essa postura do questionador, do reflexivo, mas o filósofo, ele é alguém que tem essa postura com vistas, né, a buscar a verdade, a buscar o conhecimento, ele não é alguém do contra. Brincadeira que a gente pode fazer nesse sentido, né, jogando com as palavras, porque todo mundo conhece alguém do contra, alguém que você diz A, ele fala não, é B, se você falar A é B, ele fala não, é A, alguém que discorda de tudo que você fala, e o filósofo não tem essa postura. O filósofo é alguém crítico, é alguém consciente, é alguém que busca o saber, e como ele quer buscar a verdade, ele questiona as ideias, as teorias, antes de aceitá-las, ele quer compreendê-las, ele quer destrinchá-las, ele quer conhecê-las a fundo. E muito importante, o verdadeiro filósofo é aquele que questiona inclusive as suas próprias ideias. Imagina um professor de filosofia, por exemplo, ele vai dar uma aula para os seus alunos sobre o Schopenhauer, por exemplo, ele fala muito sobre teoria do conhecimento. Um filósofo, ele não tem somente, eu vou tirar da minha cabeça aquilo que é a teoria do conhecimento, como nós adquirimos a verdade. Não, ele passa por ideias que foram escritas pelo Platão, por filósofos que têm séculos aí de existência, séculos de estudo na filosofia, e a partir daí ele consegue criar suas próprias ideias, mas sempre de forma reflexiva, sempre de forma sistemática, sempre retomando os conteúdos. Então, se colocar como objeto de reflexão, colocar as suas próprias ideias como objeto de reflexão é algo completamente natural, completamente usual para quem faz filosofia. Então, necessariamente, tudo aquilo que se ouve, tudo aquilo que se estuda, passa por essa prova. Não esperando contradizer tudo que se ouve. Essa é a postura do contra. O contra quer contradizer, quer desmentir tudo que ele ouve, só porque é do contra, né? Isso não é querer buscar a verdade. O filósofo, ele quer conhecimento profundo, conhecimento sistemático, ele quer conhecimento significativo sobre as coisas. Então, se você se perguntou, mas será que eu sirvo para fazer filosofia ou para estudar filosofia, para conhecer os filósofos? Está aí uma grande provocação. Você tem curiosidade, você tem desejo de saber, desejo de conhecer as coisas de forma aprofundada? Não estou falando só sobre filosofia. Com certeza deve ter algo sobre o qual você tem curiosidade, algo que te anima, algo que te movimenta, algo que anima o seu espírito. Algo que faz você pesquisar na internet, pode ser o desempenho do time que você torce, pode ser um fato histórico que você goste muito de estudar, pode ser a natureza, pode ser fotografia, pode ser um hobby que você tenha. Se isso anima o seu espírito, se isso te faz sentir bem, se isso te faz buscar um conhecimento profundo, querer ser bom naquilo que você faz, te faz se dedicar, te faz ter trabalho para construir conhecimento, então você possui espírito filosófico. Eu acredito que o Schopenhauer concordaria conosco nesse sentido. Bom, então fica aí a pergunta para a nossa discussão dessa semana. Coloca aqui nos comentários o que anima o seu espírito filosófico, o que te anima a estudar, o que te faz buscar conhecimento. E se você gostou do vídeo, curte para demonstrar o seu apoio, se inscreve no canal se você quiser receber mais vídeos. Nós vamos postar toda sexta-feira ao meio-dia uma aula sobre filosofia e toda quarta-feira também ao meio-dia uma questão de vestibular comentada para você aí que está se preparando e não só para o vestibular, mas para você também que quer um pouco de filosofia na sua vida, quer participar dessa roda de conversa com a gente. Ok? Abraço e beijos!